Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia. Hoje a gente vai conhecer a história da Flávia, que passou no concurso do TCE Tocantins para analista técnico na especialidade Letras, em primeiro lugar. Então, ela tem muito para contar aqui para a gente. Para começar, seja muito bem-vinda e Obrigada. se apresente para quem está assistindo a gente. Obrigada, eu sou a Flávia dos Passos Rodrigues Rawat. Eu venho de Palmas, Tocantins, para provar que é possível. Eu sou advogada, letróloga, pedagoga, professora, servidora pública federal, cedida para o governo do estado do Tocantins, trabalho na Casa Civil atualmente. Sou mãe, esposa, tenho muitas responsabilidades, mas nunca deixei de ser aluna. Ai, ótimo, Flávia. Então, você já tem um currículo enorme aí, né? Pelo que você apresentou aqui pra gente. Então, começa falando como tudo surgiu para você, né? Qual foi a primeira coisa que você estudou? Por que você decidiu ingressar no mundo dos concursos públicos? Conta um pouquinho da sua história. Tudo começou na Faculdade de Letras, né? Na minha região, à época, a gente não tinha muitas universidades, muitos cursos disponíveis. A internet ainda não fazia esse papel facilitador, né, de oportunidades que a gente tem hoje. E aí eu acabei indo para o curso de letras porque na minha escola, no ensino médio, eu era monitora de língua portuguesa. Então tudo começou aí, numa monitoria na minha escola. Depois disso, aliás, enquanto eu cursei a faculdade, eu já fiquei trabalhando na escola onde eu estudei. Eu nunca parei de estudar. E desde o meu ensino médio eu tenho sempre, né, alguém aprendendo comigo e depois então durante a faculdade, depois da faculdade, eu ingressei nessa história, né, de ser professora e isso permaneceu na minha vida. Eu sou professora, né, até hoje, sempre com gramática, literatura, e às vezes, em algumas ocasiões, professora de redação. Enquanto isso, eu ganhei um prêmio lá no meu estado e por conta desse prêmio, eu fui convidada para ser redatora e aí eu ingressei no serviço público paralelamente enquanto eu continuei professora. E no serviço público, eu percebi a minha verdadeira afeição pelo direito, né? Mas antes do direito, eu ministrava aula também numa universidade à época e lá eu aproveitei uma bolsa de estudos e fiz pedagogia. Então, assim, sempre veio mesclando, né, esses dois universos, assim, a docência sempre à frente e depois o serviço público, o direito. E no serviço público eu percebi que havia esse outro universo, né? E que eu me dava muito bem ali, eu gostava muito também daquilo que eu fazia ali. E aí vieram os concursos e eu comecei a perceber que se eu queria permanecer ali, se eu quisesse permanecer ali, precisaria ser, né, fortalecendo esse vínculo e aí por meio do concurso. Foi assim que tudo começou. E qual foi a sua maior dificuldade no meio dos concursos? Você que está nos assistindo aí sabe que o meu estado, né, é o estado recente que nós temos no nosso país e nós éramos o norte do estado de Goiás. Então, assim, tudo para nós lá sempre foi muito difícil. As coisas sempre chegavam por último quando chegavam. E nessa minha fase de começar a estudar para os concursos, como eu te disse, a gente ainda não tinha ainda a internet, né? Livros e livrarias, assim, a gente não tinha isso por lá. Então, o centro mais próximo era Goiânia, ficava muito distante do meu local, né? Que era Paraíso Tocantins. E o meu primeiro concurso, ele foi estudando por uma apostila adquirida na banca de jornal da minha cidade. Então, assim, tudo muito precário, tudo muito difícil. E era aquilo ali, né? Então, era desvendar o que tinha naquela apostila, que às vezes ela registrava apenas a letra da lei, por exemplo, né? Enfim, eu não contei com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então a sua maior dificuldade foi essa questão de não ter onde achar, né? Exatamente. Banca de jornal é um pouco
complicado, né? E quando foi que tudo mudou, né? Que facilitou e de fato você conseguiu encontrar materiais, ter acesso à internet, né? Com mais facilidade? Aí esse meu primeiro concurso que já deu certo, que é o cargo que eu venho provendo esse tempo todo, foi assim, com a banquinha de jornal. E aí, ao longo desse tempo todo, eu também fui aprovada na mesma época para professora da educação básica lá do meu estado. E de lá para cá, eu vim cuidando da minha formação. Então, eu fui fazer direito, depois veio a OAB, né, que eu precisava conquistar também. E aí os concursos acabaram não acontecendo e eu tive a oportunidade de agora, né, recentemente em 2022, poder contar com uma plataforma como estratégia. Meus amigos brincam lá no meu trabalho que eu tenho um lema, né? Tô disponível. A ideia é, ao longo desse tempo todo, eu fui estudando para me profissionalizar. Eu estava sempre disponível para aprender e consolidar esse aprendizado, de modo que, com estratégia, foi uma estratégia apenas para canalizar, né, todo esse conhecimento que eu vi. Flávia, e como foi a questão da sua rede de apoio? Você teve pessoas que te apoiaram nesse momento? A minha família, ela é uma família que sempre me deu suporte, né? O meu esposo, os meus filhos, eles sempre compreenderam o momento que eu tirava para estudar, que não era muito tempo que eu tinha. Então, assim, eles facilitavam tudo que eles pudessem ali naquele momento, para que eu pudesse, depois de ter cumprido toda a jornada de trabalho, sentar e estudar, ainda que por poucas horas, né? Então, assim, e aí quando eu penso em tempo, hora, quanto eu gasto, né, para estudar, a gente fica com uma sensação de que essas pessoas iluminadas que tiram o primeiro lugar no concurso, elas tiraram um ano assim inteiro de folga e foram estudar. E a gente tem histórias pelo Brasil de quem, na verdade, como eu, precisou trabalhar muito durante o dia, até tarde da noite. E depois que chegava, depois de um banho muito rápido, de comer alguma coisa ali muito rapidamente, é que teve a oportunidade de sentar para estudar, né? Então, assim, quando eu penso nessa história, eu olho agora e eu falo para o pessoal da minha cidade, do meu estado, né? Às vezes parece que a gente está tão longe de tudo e a gente não está. A internet, ela abriu portas. A gente hoje, lá em Palmas, Tocantins, a gente tem as mesmas oportunidades de estudo, né? Estou eu lá, aluna de estratégia. A gente tem as mesmas oportunidades, né, de estudo que uma pessoa lá no sul do país tem, no Nordeste tem. Então, assim, ter essa segurança, essa certeza de que tem alguém com você ali, né, uma equipe de professores te ajudando, oportunizando as coisas para você, já é um avanço tremendo que a gente tem, né? Olha como eu comecei a minha vida de concursada, né, para o que eu posso hoje, o que eu tenho a meu favor hoje, né? Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E aí, falando um pouquinho da estratégia, o que você acha que mais te ajudou? Assim, quais ferramentas você mais gostava de usar? O que você viu que era diferente em relação ao que você fazia antes, né? Os métodos que você usava antes para estudar? O que eu acho fantástico no estratégia é que se você vai, por exemplo, à ferramenta do vídeo, você tem professores com um discurso muito apurado, muito pontual, muito direcionado e cuidadoso, porque eles já mediram exatamente aquilo que pode cair na prova do concurso. Então você não perde tempo. O vídeo que você pode ver, ele é um vídeo que já verificou tudo que se poderia verificar e aquele conteúdo, ele não te faz perder tempo. Se você não tem muito tempo para assistir a todos os vídeos, você conta com PDFs que são também incríveis. Então você pode ir seguramente fazer a leitura daquele PDF, que você vai encontrar ali tudo que você precisa para ganhar tempo. É tudo uma questão de tempo. E aí você já tinha uma grande bagagem, né? Mas ainda com esses materiais que você não tinha tantas possibilidades, né? E aí poder contar com essa plataforma, sim, mudou muito, né? Mudou bastante. A plataforma, eu sei que ela tem muitos recursos ali, né?
tem recurso de simulado, enfim, você pode, né, usar pela lateral da plataforma, você tem uma porção de ferramentas. Mas como eu não contava com tanto tempo, eu fui para o básico, para aquilo que eu saberia facilmente administrar. Então, a resolução de exercícios, né, ao final de cada capítulo, de cada vídeo e leitura de PDF. E isso foi o básico, assim, que eu utilizei, as ferramentas que mais me serviram, vídeo e PDF. E aí, falando do concurso em específico, né, o que você escolheu, o que você acha que é importante para uma próxima pessoa que queira estudar para esse mesmo concurso? O que você acha de dica, assim, legal? Alguma matéria específica para focar? Algum método, seja o PDF, videoaula, enfim, o que você achou interessante para esse concurso em específico? A gente, às vezes, foca naquilo que não merece tanta atenção, né? Então, se eu tenho disciplinas que são dificuldade para mim, né, que eu tenho mais resistência para assimilar aquele conteúdo, e eu olho a quantidade de questões, né, que aquele conteúdo vem na prova, e essa é uma quantidade insignificante, eu não posso gastar os meus esforços com isso. Eu preciso reforçar aquilo que eu já tenho mais condições, que eu vou encontrar mais questões na prova, né? Porque aí o universo do que eu estou estudando tem mais chances de aparecer. Essa é uma primeira, assim, forte estratégia. Acho que como você vai lidar com a divisão de disciplinas, conteúdos e questões que vão cair. Uma outra estratégia que eu julgo, assim, muito pertinente é você também ter uma certa ressalva quanto àquilo que você já sabe. Aquilo que eu sei, por exemplo, que é a parte específica do concurso, né, voltado para o cargo e para a formação. Aquilo que eu já sei, eu não preciso ficar ali buscando um detalhamento, uma revisão rápida, né? Pode te ajudar bastante. Eu acho que é por aí. Legal. E Flávia, você é uma mulher muito batalhadora, né? Pelo que você Sim. contou aqui, mesmo com poucas possibilidades, você conseguiu, você estudou, deu o seu jeito e seguiu em frente. Mas você, olhando agora para trás, assim, você faria algo diferente do que você fez? Não, porque a não ser que eu saísse dali, né, daquele universo onde eu estava. Eu acho que não, eu acho que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer no tempo certo. E eu olho para esse meu concurso hoje, é o ponto final? Não, né? Então eu acho que o segredo está muito mais naquilo que eu posso realizar a partir do que eu tenho agora. Acho que é por aí. E eu ia te perguntar isso, se esse foi o ponto final, se tem mais algum concurso aí que você pensa em fazer mais pra frente, se você vai continuar estudando. Sim, vou continuar estudando. Sempre, né? Sempre. Vou continuar estudando. Estou concluindo o mestrado lá na Universidade Federal do meu estado. Sempre tive muito sonho, assim, com a carreira diplomática, né? Algumas coisas assim fazem meu olhinho brilhar. A BIM, né? Mas assim, no momento eu vou concluir o mestrado, tenho uma pontinha de esperança para um doutorado aí, e enquanto isso eu sigo com o meu curso Estratégia Ilimitado, né? A minha plataforma, lendo, fazendo as minhas revisões, montando os meus cadernos. E uma coisa que é interessante se falar é que a gente tem umas disciplinas assim que você deve continuar estudando através dos tempos, porque são as disciplinas básicas que estão em todo o concurso, né? Então eu sigo assim, e quando chegar o momento de um concurso que venha, né, e se encaixe naquilo que de repente eu esteja demandando à época, eu vou tentar sim. E quais são essas matérias básicas? Direito constitucional, direito administrativo, né? A língua portuguesa, para quem não detém, assim, no meu caso é o meu atuar, né? Eu atuo com a língua portuguesa, então para mim essas revisões elas são menos constantes, né? A redação, é bom estar sempre treinando, né? Como as provas têm cobrado e fazendo essa atualização. O raciocínio lógico, importante também, que se siga,
né, treinando a tabela, fazendo aquilo que não é, que as pessoas às vezes confundem, acham que você não precisa de técnica, de estudo para aquilo, que é o lógico, e não é bem assim, né? Você tem uma teoria ali para estudar. Então, acho que essas disciplinas você pode seguir avançando ali, estudando, fazendo as suas anotações, montando seus flashcards para voltar, revisando. Estatuto nunca faz mal a ninguém, né? Lei de licitações. Então, assim, essas mais específicas, não uma disciplina em geral, mas conteúdos específicos. Acho que é por aí. E se você precisasse indicar uma estratégia para alguém, você indicaria? Sim, indico. Faço isso sempre a todos os meus colegas, todos os meus amigos. Estratégia está na minha boca. Lá no meu trabalho dizem que eu sou garota propaganda de estratégia. Muito bom. E para finalizar então, Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando, né, para os concurseiros aí que de repente enfrentam dificuldades, enfim, querem ouvir aquela palavrinha de quem já foi aprovado. Então, deixa a sua mensagem. 2 palavras assim, 2 expressões marcantes: milagre e atalho. Eu acho que essas 2 palavras, elas não podem fazer parte da rotina de quem sonha com um cargo público, porque não existe milagre e não existe atalho. Infelizmente, a gente precisa sentar e entender que naquele momento a preparação ela vai nos conduzir ao ponto final. Muitas vezes eu vejo as pessoas se inscrevendo nos concursos, sonhando com o cargo público, compram livros, compram revisaços, compram plataformas, matriculam-se em cursinhos presenciais, né, onde elas podem ir, podem frequentar, mas elas simplesmente não conseguem sentar e cumprir aquilo que só elas vão poder fazer, né, que é ter contato com o material, se organizar de alguma forma, perceber a sua forma, né? Porque cada um vai ter a sua forma específica de estudar. Então, acho que os 2 primeiros pontos são esses: compreender que não existe milagre e nem atalho. Um segundo, uma terceira forma de pensar o concurso é que também a gente não pode olhar para alguém que foi aprovado e pensar assim, nossa, fulano é muito inteligente. Não se trata de uma inteligência que foi lá e automaticamente preencheu um gabarito e escreveu o texto na redação do concurso que fez dar tudo certo. Eu acho que é o esforço, é a dedicação, é você compreender que durante determinado momento você vai precisar ficar ali e cumprir aquilo que é o seu papel. E uma coisa que a gente falou de uma outra vez que a gente conversou, o tempo ele vai passar de todo jeito. Você realizando ou não realizando. Ele vai passar. E quando ele passar, eu preciso estar preparado para colher o fruto daquilo que eu plantei durante esse tempo. Então, o que eu desejo? Onde eu pretendo estar? Onde eu quero chegar daqui a tanto tempo? Quando esse tempo chegar, o que eu terei realizado? Eu acho que é uma reflexão necessária. Excelente sua reflexão e muito boas todas as dicas que você deu aqui ao longo da nossa conversa. Seja muito bem-vinda aqui no Estratégia, muito obrigada pela sua presença e conte sempre com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no nosso canal você encontra outras entrevistas também. Então dá um joinha aqui no vídeo da Flávia, compartilha com seus amigos e a gente se encontra em outro vídeo. Até mais!